contexto em que ele elabora essa teoria, que ela é aceita na biologia, não entro nessa discussão, é o contexto em que nós podemos perceber uma evolução das formas bárbaras, incivilizadas, às formas superiores. Queira ou não, Darwin estava inserido naquele caldo cultural, naquela época. E essa sua teoria está influenciada pelos padrões daquela época. Agora, como outra forma de dominação indireta, vamos ver uma historinha em quadrinhos que parece que passa muito batido. A do Tintim. Tintim na África. Uma historinha lá escrita em 1930, 1931. Vamos vê-la e entender um pouco melhor dessa forma sutil e indireta de mostrar a superioridade do homem branco europeu frente aos incivilizados. Bom, na nossa história nós podemos perceber o seguinte. Tintim está ali parado, vem um africano e o pede ajuda. Tintim leva o africano no carro, leva no banco de trás, até que ele para numa ferrovia. Repare, ele para numa ferrovia e o africano fica no banco de trás. O cachorro do Tintim é que está ao lado dele. Pode ser paranoia, mas é um pequeno detalhe que vale a pena. Vamos continuar. Ele para ali, ele está enganchado na ferrovia, nos trens. De repente, vem um trem na direção dele. Há um certo pavor do que acontece. O que acontece no fim, o trem bate no carro, mas é o trem que quebra. Outro detalhe interessante. O carro não sofre dano algum, e sim o trem. Claro, o carro é dirigido por um europeu e é um carro europeu. O trem só tem africanos e é um trem africano. Logo, é impossível algo vindo da África abater a Europa. Veja, até nisso a superioridade está clara. Vamos continuar. Bem, o trem está quebrado, as pessoas reclamam, e quem é que vai ajudar as coisas a melhorarem? O Tintim. Ele diz, vamos trabalhar. E repare a cena. Estou muito cansado, diz o africano. Não é à toa. O trabalho aqui vem do europeu. O africano, devido ao clima, devido ao local, enfim, devido à sua cultura, é um preguiçoso, ele não tem capacidade de trabalhar. É isso que o quadrinho quer dizer. Vamos continuar. Até o cachorro do Tintim diz, vamos, deixem de preguiça e mãos à obra. As pessoas trabalham e, de pronto, reerguem o trem, que é rebocado pelo europeu. Tintim, ao rebocar o trem, mostra que o europeu coordena os trabalhos, o cachorro do europeu, até o cachorro, diz o que o africano deve fazer, e é ele que conduz o trem. Ele está à frente. Veja, ele não se mistura com os demais africanos, ele conduz o trem. Ele é europeu, ele tem que conduzir. Digamos assim, o fardo do homem branco. Vamos continuar. Ao chegar numa estação, na verdade é uma tribo, ele é levado ao encontro do chefe dela. Levado com toda a pompa e, quando se encontra com o chefe da tribo, ele diz o seguinte, esse chefe, você é um branco bondoso. Logo se vê que ele é que manda, porque há uma coroa na cabeça dele. Veja os detalhes. O Tintim é logo reconhecido como o cara que modificou, que foi responsável por aquilo. Ele não trabalhou, ele não botou a mão na massa, mas ele foi quem coordenou. Ele é o branco. Veja, outro detalhe. Ele é recebido, levantado pelos africanos, numa cadeira especial, ele não precisa nem caminhar, para encontrar o chefe da tribo. O chefe da tribo, o que ele faz? Fuma cachimbo e tem uma coroa. Duas coisas eminentemente europeias. Nenhum chefe africano tem uma coroa como aquela. É como se o rei europeu tivesse no africano. Até na caracterização que se faz, é uma caracterização que só se vê o olhar do europeu sobre o outro. Agora, repare no final. No final nós temos uma cena mais ampla que mostra como é que foi a tribo após a vinda do Tintim. Nós temos aqui as estátuas de Tintim e de seu cãozinho sendo adoradas pelo africano. Nós temos mais abaixo uma mãe repreendendo seu filho, dizendo que se ele não estudar bastante, jamais vai ser como o Tintim. Nós temos aqui um velho da tribo ensinando que o Tintim é uma pessoa ímpar, que não se encontrará mais. E até os cães da tribo, eles fazem referência ao cão do Tintim, que é o cão Milu. Veja, a passagem do homem branco traz o benefício para aquela aldeia. A passagem do homem branco traz para aquela aldeia o que deva ser o bom exemplo, a orientação, a civilização a algo superior. Um quadrinho
que foi feito na década de 30, um quadrinho praticamente inocente, mas que por trás dele tem muito dessa ideologia de uma Europa superior, uma Europa daquele momento. A expansão imperialista representa a corrida colonial, isto é, quando as potências europeias vão à caça, vão em busca de novas terras. Isso fica como marco dessa grande expansão o Congresso de Berlim, realizado em 1885. O Congresso que vai definir, afinal, que terras vão ficar para quais países. São as regras do jogo que vão definir quais países vão ter quais territórios. A Europa oficializa essa busca por terras sem consultar os outros povos. É o Congresso de Berlim que nos deixa claro que ocorre a partilha da África, a divisão da África entre os países europeus. Mas para entender essa divisão da África entre os países europeus, vamos nos preocupar em achar os dados da ocupação imperialista na África, para você ver a importância do Congresso de Berlim e para se entender o quanto o imperialismo do final do século XIX foi determinante para isso. Vamos ver a tabela. Bom, essa tabela nos mostra o território africano dominado pelos europeus. Vejamos, do século XV até 1880, 10,8% desse território está nas mãos dos europeus. Basicamente, isso corresponde à expansão portuguesa na África. Só que, a partir de 1880, no momento no qual o imperialismo se cristaliza e muito próximo, anos depois, da Conferência de Berlim, até 1900, em apenas 20 anos, 90,4% do território africano está sob domínio europeu. Isto é, isso nos mostra claramente a voracidade europeia sobre a África, isso nos mostra claramente o interesse europeu durante o imperialismo. Para que isso fique claro, vamos ver dois mapas de época. No primeiro, nós temos a África antes do domínio europeu. Uma África que ainda tinha domínio português nessa região, mas era muito pouco seu território. Veja, o território africano está todo dividido. Essa divisão corresponde às tribos africanas. Elas tinham territórios próprios, muitas não se davam uma com a outra, havia guerra entre elas, mas enfim, a África tribal, a África não europeia era assim. Após a partilha da África, após a Conferência de Berlim, o mapa é outro. Veja, todas essas tribos agora estão dentro de territórios, dentro de países nos quais elas não têm uma identidade comum. A identidade comum é a dominação europeia sobre esses locais. Veja, é por isso que uma das coisas que se fala muito até hoje da África, os conflitos tribais, mas não se pergunta a origem deles. A origem de tais conflitos é exatamente isso. Veja, nesse mesmo território que havia dezenas de tribos, muitas inimigas umas das outras, agora elas devem conviver no mesmo ambiente e isso não é possível. Isso mostra o interesse europeu sobre a África em dominar determinadas regiões, mas não mostra o interesse dos africanos sobre aquelas regiões. Outro dado interessante é que quando vocês virem muito em mapas linhas retas, pode ter certeza. Essas linhas retas foram geralmente fronteiras que foram estabelecidas, sejam elas em guerras ou não, ou, no caso africano, muitas vezes a revelia dos povos que ali existiam. Guerras e reações à expansão imperialista. Bom, não pensem vocês que toda essa expansão europeia foi aceita por todos os povos. Na verdade, muitos deles reagiram de forma violenta a isso. Como forma de ilustração, vamos ver os trechos a seguir de um filme chamado A Guerra do Ópio.